Olá, conta-se que num vilarejo muito pequeno, um pastor chegou para fazer a sua reunião e quando lá ele chega, deu o horário, chegou ninguém. Depois de 15 minutos, chegou uma pessoa e duas crianças. E depois mais uma e ele então começou a reunião com estas poucas pessoas. Mas ele deu o melhor dele, estava fazendo o melhor dele. Estava pregando, se esforçando. E aí, dado momento, entrou um homem com uma corda na mão, todo sujo, tal, rasgado. Sentou lá no fim da igreja, ficou ouvindo. Depois entrou um casal, e esse casal também sentou lá atrás e ficou ouvindo o pastor pregando, falando, dando o melhor de si, o melhor de si. E acabou a reunião, poucas pessoas foram embora, e o pastor então também fechou a igreja e foi embora. Indo embora, ele foi assaltado por dois indivíduos que bateram nele, roubaram a sua pasta com a sua Bíblia, e ele então, quando chegou em casa todo sujo, machucado, ele falou para a esposa: hoje foi o dia mais fracassado da minha vida. Hoje foi. E contou para ela como que foi, as poucas pessoas que assistiram à reunião, aqueles que chegaram, sentaram lá atrás, e quando ele fez a oração final, elas foram embora, ele não conseguiu conversar com elas. E então a esposa cuidou dos seus ferimentos, deu aquela palavra de ânimo, dizendo que dias melhores viriam, e ele então continuou ali pregando naquela cidade, e o tempo passou, já tinham passado vários anos, e ele nunca contou isso para ninguém, para os membros, os seus ajudantes, ele nunca falou para ninguém o que havia acontecido. Aí um dia ele resolveu pregar para aquelas pessoas e dar a sua experiência, mostrando que tem dias que são difíceis para todo mundo, inclusive para ele. E aí ele falou: olha, foi o dia mais fracassado da minha vida, foi o dia mais fracassado de todo o meu ministério. E aí ele dizendo: olha, eu estava esperando, as pessoas chegaram atrasadas, e aí depois, no meio, eu estava pregando, chegou um casal, e esse casal sentou lá atrás. Antes de acabar a reunião, eles foram embora, eu não tive como conversar com eles, eu não tive como falar. Aí o casal levantou a mão e disse: pastor, nós éramos aquele casal que o senhor está dizendo. Nós decidimos nos separar, nós nos separamos, estávamos brigando muito, mas resolvemos, passando na porta da igreja, resolvemos entrar. Aquela palavra que o senhor deu tocou no nosso coração, nós resolvemos dar chance um ao outro, e hoje nós estamos casados, felizes, estamos bem. E aí alguém estava assim, fazendo assim com a mão, e o pastor, sim, aí o camarada disse: não, pastor, eu era aquele cara que entrou com a corda, eu saí para comprar uma corda para me matar, porque eu amarrei aquela corda, me pendurei, ela arrebentou. No que arrebentou, eu saí para comprar outra, porque eu estava com muitos problemas, viciado em drogas, minha família, ela tinha me deixado, eu estava numa situação difícil. Aí eu vi a igreja, eu entrei, e quando eu entrei, eu só estava pregando, falando, aquela palavra entrou no meu coração de tal forma, de tal maneira, que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Hoje eu sou o maior empresário aqui do vilarejo. Deus mudou minha vida. Aí nisso está o outro lá levantando a mão, era o presbítero, e disse: pastor, o senhor disse que foi assaltado por duas pessoas, eu era um dos dois. Naquela noite nós assaltamos o senhor, e terminando de assaltar o senhor, nós assaltamos uma outra pessoa que reagiu e matou meu companheiro. O segundo assaltante que assaltou o senhor morreu naquela mesma noite. E eu fui para casa com a sua Bíblia, fui lendo, Deus foi falando comigo, eu resolvi entrar na igreja, e eu aqui estou até hoje, graças a Deus. E aí o pastor então começou a chorar, porque na noite em que ele cria que foi o maior fracasso dele,
ele ganhou almas para Jesus. Pessoas nasceram, pessoas se converteram daquele fracasso, digamos assim, dele. Conclusão, qual a conclusão disso? O pastor estava com poucas pessoas, mas ele deu o melhor de si. Não importa o trabalho que você exerça, não importa a área que você trabalhe, dê o seu melhor. Porque coisas boas vão nascer desse trabalho, fruto desse trabalho. Dê o melhor de si para as pessoas. Como nós aprendemos, nós não servimos a Deus diretamente. Nós servimos a Deus indiretamente. Como? Quando nós servimos uns aos outros. Quando você serve a uma pessoa que está sofrendo, um mendigo, um viciado, você dá uma palavra, você está servindo a Deus. Não se esqueça disso. Tá bom? Um forte abraço. Vamos em frente, um feliz 2021 para nós todos e até o nosso próximo encontro.